Vida longa e próspera, levanta nerds altaneiros, que está começando a primeira edição do Nerd Teens. Eu sou o professor Lucas e, por aquilo que pareça, psicólogo. Isso é importante? Isso é importante frisar aqui, né? Que assim, a gente está fazendo uma consulta psicológica básica para ver se as pessoas têm um perfil de maluco suficiente para poder participar do vídeo. E nós vamos aqui, primeiramente, falar de um grande personagem, Batman, que talvez tenha sido aí uma das primeiras grandes criações do mundo pop que nós temos hoje aqui. E a gente tem aqui outros participantes que também vão se apresentar, podem ficar à vontade. Eu acho que o que vai fazer diferença para a gente aqui é que a gente quer ainda, um dia, a gente conseguir dançar com o demônio à luz do luar. Esse é o nosso objetivo. Vamos lá. Eu sou o professor Camilo Carmo e eu era sentimental quando eu era velho. Aqui é o professor Jonas e bandidos são supersticiosos, facilmente assustáveis. Boa, essa foi boa, fiquei boa. Pois é, na nossa primeira edição do Nerd Teens, o tema de hoje é o ícone da cultura pop. É a vez de a gente tratar hoje do cruzado e encapuzado, o cavaleiro das trevas, o detetive da noite, a vingança, a cidade, o Batman. Em que momento das nossas vidas o Batman foi apresentado pra gente? Legal também. Porque ele é um personagem psicológico. Exatamente. Ele é um personagem que ele transcende todas as formas de mídia. Acho que ele é o único personagem que já teve novelas de rádio, quadrinhos, dramatizações, teatros, filmes, séries. Acho que ele já foi consumido, acho que só ele usou, acho que já foi consumido de todas as formas transmídias possíveis. Vamos começar lá. Jonas, quando foi que o Batman chegou na sua vida? Cara, é difícil dizer porque o Batman, ele tá na cultura tão entranhada que a gente até se esquece qual é o primeiro contato que a gente teve. Mas assim, a primeira vez que eu vi o Batman como um personagem assim, a ser observado, a você acompanhar a história dele, eu acredito que foi na animação. Batman de Animated Série de 1990, que era o chamado. Queixinho quadrado, aquele herói clássico, né? E com todo aquele estilo do Batman no seu início de carreira ali mesmo. Eu sou um pouco mais velho e eu fui conhecer o Batman ainda num programa chamado A Turma do Balão Mágico. É a hora que o cara entrega a idade. Tinha duas séries que se passavam naquela época que eram paralelas do Batman. Um era o desenho Super Amigos, que repetiu até ontem. Acho que ainda estava passando aí pela TV aberta aí nos canais da cabo. E o Batman estava lá contracenando com os outros personagens da DC. E tinha um desenho paralelo, que era só as aventuras de Batman e Robin, que era feito pela Filmation. Filmation do He-Man. Inclusive no original eles eram dublados por Adam West e Burt Ward, pra vocês terem uma ideia. Os atores originais de 66. E aqui no Brasil eles pegaram todos os dubladores da série clássica para dublar aquele desenho. Legal quando a gente pega assim, essa preocupação, né, dos produtores. Sim, foi aquele desenho. E paralelo a isso, durante a minha infância todinha, reprisou a série do Batman de 66 com Adam West. Então é onde eu ia entrar nesse infeliz contato que eu tive com o Batman na minha infância, e por incrível que pareça, é óbvio, enquanto criança eu adorava a série do Batman do né? Aquilo ali é bom. E assim, pra criança tem lá o seu valor, foi o contato que eu tive com o personagem, além obviamente dos desenhos animados da Liga da Justiça, né? Agora, quando o personagem realmente me chamou a atenção, que fez uma mudança de perspectiva e que passou a ser um ícone na minha própria vida, foi nas primeiras conversas sobre o filme do Batman de Tim Burton, de 89. Então começaram a postar pequenas imagens em jornais, né? Não tinha internet na época, o pessoal aí que está assistindo talvez não teve esse privilégio de viver sem internet, né? Infelizmente. E aí aquela história do Batman, depois o próprio Batman Returns, né, onde apareceu o molecado, isso despertou em mim um interesse muito grande pelo personagem, muito maior do que mesmo havia sido despertado já antes nas histórias de televisão. O curioso é que hoje esses
esses filmes são execrados pela mídia, Tim Burton, aquele jeito dark dele, mas muitos ainda preferem aquela abordagem do Batman, que foi a primeira que deu profundidade psicológica dele, e o próprio fato do Batman ser tratado como um renegado naqueles primeiros anos. Mas deixa eu dizer uma coisa, Camila. O filme do Tim Burton, pra mim, é a melhor representação de Gotham Sim, que já foi feito no cinema. Sim. Pois é, aí onde eu entro então, agora eu posso entrar com a questão da origem do personagem, porque o personagem ele precisa ter esse tom tenebroso. Se o personagem não tem isso, ele é descaracterizado. Então até que o povo tira sarro ainda até hoje da historinha lá do Ali West, né? Como é que era? Como é que chama ele? Não, o ator lá, o West. Adam West. O pessoal tira sarro também porque infantilizou um personagem que originalmente era um detetive, ele matava, ele era, né, tinha essa visão pesada. Tanto é que veio logo depois aí o livro A Sedução dos Inocentes. Mas já a gente fala dele. A gente vai falar sobre ele. Mas enfim, então o personagem ele precisa ter 3 vertentes básicas, no meu modo de entender, que são, inclusive, essa é a abertura. Bruce. No, not now. You are a disgrace. No, you are not my father. I am not a disgrace. I am vengeance. I am the night. I am Batman. Eu sou o Lucas, psicólogo. Me diga o seguinte, quem é Batman? Pois é, então vamos lá. Essas 3 vertentes que eu tenho dito aqui, na verdade é o seguinte. Todos nós criamos coisas a partir de alguma influência. A criatividade ela não surge do nada. A criatividade ela surge a partir de uma realidade ou de uma outra ficção. Os próprios autores originais do Batman, Bob Kane e Bill Finger, eles tiveram as suas influências. E você pensa bem, que influências são essas em 1939, 1935, né? Isso. Pensa, não tinha mais nada para ele sofrer influência, a não ser alguns poucos personagens de literatura, de ficção, né? Os próprios quadrinhos estavam ainda em surgimento. Então foram basicamente 3 personagens, e esses 3 determinam o que eu chamo de ontologia do personagem. É a essência do personagem. Sem isso, o Batman não é o Batman. Certo. Que personagens são esses então, finalmente? O Zorro, Perfeito. Drácula e Sherlock Holmes. Perfeito. O que isso significa? Vamos tentar entender o significado disso de maneira bem rápida. Zorro, obviamente, além do layout, né, tem capa, tem máscara, tem a questão de ser rico, ajudar os pobres, e a Toca da Raposa, a caverna embaixo da mansão. a própria Toca da Raposa, enfim, tem aí todo um comparativo tanto do layout quanto até da história, da narrativa, né? E o aspecto, o que eu chamo de aspecto ostensivo, é o cara que luta, é o cara que tem acrobacia, é o cara que bate, é o cara que confronta militarmente, fisicamente. Nada super-humano. Exatamente, e é humano, isso é que é o mais interessante ali, né? Com toda a acrobacia, com toda a plástica, aquela coisa toda, isso tem que ter no personagem. O segundo é o próprio detetive, né? O Sherlock Holmes. O Batman é o cara inteligente, o que o destaca dentro, por exemplo, da Liga da Justiça é exatamente o perfil intelectual, porque ele é só um ser humano. Se ele não tiver uma capacidade que o coloque à frente dos demais com a inteligência e a tecnologia, ele fica um Zé Ninguém, né? Então é exatamente a capacidade tecnológica da inteligência, o uso da tecnologia da inteligência, da dedução, da investigação que o coloca à frente dos criminosos. E eu vejo que muitas vezes, até histórias em quadrinhos e filmes, não retratam bem isso. Colocam o Batman toda hora caindo em armadilha, mas que merda de detetive é esse, cara? É o roteirismo. É, o roteirismo, né? Que atrapalha o personagem. E o último é, obviamente, aí, por isso que eu gosto tanto do Tim Burton, o filme 1 e 2, né? O Batman, o Tim Burton de 89 e o Batman Returns como legado, por conta dessa visão dark, né? Óbvio que o filme não é perfeito, mas essa visão dark de trazer para o personagem a história que inclusive é resgatada um pouquinho na trilogia do Nolan, quando ele fala que ele precisa ser um símbolo. Ele não vai só confrontar fisicamente 20 bandidos. Se ele confrontar fisicamente 20 bandidos, ele pode ser o dono da arte marcial. Ele não vai dar conta, né? Então ele tem que primeiro confrontar psicologicamente. As pessoas têm que ter medo dele. As pessoas têm que achar que ele nem humano não é. As pessoas têm que criar exatamente esse mito que é feito em cima dessa visão do morcego, do tenebroso, do quase demoníaco, né? Tem inclusive do inteligente. E do super inteligente sempre à frente. Aí você vê até a frase que eu falei ali no começo, eu escolhi ela por causa que retrata exatamente essa característica do Batman.
o Batman, ele vai na premissa que os bandidos são supersticiosos, ele cria toda uma mística ali, porque enquanto ele for o Batman, ele não é humano. Enquanto ele não é humano, ele pode colocar o medo no coração. O Batman, ele representa o super-homem nietzscheano. É aquele homem comum que simplesmente por sua determinação, por sua força de vontade e capacidade mental e ideológica imutável, inquestionável, ele consegue mudar todo o ambiente em volta dele. Ele é, não no sentido palinístico da palavra, falando de superpoderes. É o homem, pela concepção do Friedrich Nietzsche, que é capaz de tudo pela sua própria determinação e vontade de fazer. É exatamente isso que ele é. Então é isso que destaca o personagem. Exatamente. O Batman também vem nessa linha dos detetives noir, que tem inspiração naqueles contos que vem na Inglaterra com um personagem muito antigo da Revolução Francesa chamado Pimpinela Escarlate, que era um mascarado que combatia durante a Revolução Francesa. O Pimpinela Escarlate foi inspiração do Zorro, e o Bob Kane nunca negou que o Zorro foi a inspiração do Batman, segundo elementos que o professor Lucas falou. Outra questão também que fica a lembrar é que o visual do Batman e Bob Kane já foi processado várias vezes por questão de plágio e por utilizar obras de outros autores sem referenciar. Inclusive o próprio visual do Batman é baseado, você quis dizer essa frase, é baseado no filme que bebe muito do expressionismo alemão chamado O Morcego, que mostra... Bebe muito, é sangue mesmo descendo. O Morcego, que era um ladrão que assolava uma cidade, toda vez que ele cometeu os roubos dele, um farol em forma de morcego corria a cidade, assustando os moradores e tudo mais. O próprio Coringa nunca foi negado que se baseava no filme do expressionismo alemão, O Homem que Ri. Inclusive o layout, de novo falando de aparência, né? Se aproxima quase que inteiramente. O Coringa é um personagem que a gente pode também, inclusive, futuramente ter 2, 3, 4 vídeos. O Coringa tem que ter um vídeo só sobre ele. Se a gente for falar sobre ele aqui, clipe do Batman. Exatamente. Tanto é que foi o que aconteceu, desculpa, no primeiro filme, né? No primeiro, que eu digo assim, dessa nova geração, vamos dizer assim. Não pode pegar o primeiro do Tim Burton do que o Coringa do Jack. O Jackson Nixon, ele meio que apagou o personagem ali no filme, embora eu tenha gostado muito do personagem, mas o Coringa se destacou sem sombra de dúvida. E infelizmente, para quem não assistiu ainda, morreu no final. Valeu! Sério? Isso aí, quem não assistiu, uma das grandes frustrações quando eu assisti esse filme, o maior inimigo do Batman morreu no primeiro filme do Tim Burton. Eu já estava imaginando ele retornando de alguma forma, mas assim, outra coisa também que me frustrou quando a gente vê a série nova aí do Batman surgindo e você ter esse problema com o vilão, que é ali foi força maior também, né? Você teve... no caso da trilogia nova, começou a falar de Coringa... a coisa de desânimo, daqui, o clássico, mas a gente volta nele logo em seguida. Tá bom. Um dos outros grandes associados à criação do Batman foi o desenhista e escritor Bill Finger. Bill Finger foi meio eclipsado também pelo Bob Kane e hoje a gente consegue colocar os créditos da criação do personagem com isso. O Bill Finger teria sido ele que criou o Coringa, mas não vamos mais falar do Coringa. Então, Mulher Gato, personagens como o Comissário Gordon acabaram entrando, o Alfred acho que foi inserido pelas novelas de rádio. Parece que ele também deu esse tom um pouco mais obscuro pro personagem, né? O Batman, originalmente, se não me engano, era cor vermelha. Ele tinha uma cor um pouco diferenciada. Mas foi ele também que criou aquelas armadilhas, já quando chegaram no final da década de 40 com o Robin, e já entra Jay Robinson, que é famoso pela criação do Lanterna Verde, que eu criado, né? De colocar o Batman naquelas armadilhas gigantes, prender o Batman nas teclas da máquina de escrever gigante, amarrar o Batman no foguete. Fator lúdico, né? Que a gente vai falar talvez aqui quando falar do filme, né? Você do livro. Então tá, dentre as principais características do Batman, eu vou fazer uma pergunta pessoal para cada um de vocês. Qual é o principal fator no Batman qual é o principal fator, qual é a principal característica que sobressai do personagem? De longe eu creio que seja a inteligência dele. Porque, assim, por mais que ele tenha esse domínio da arte marcial, por mais que ele tenha o treinamento, por mais que ele tenha os seus acessórios e tudo mais, a gente vê que realmente o papel dele é na inteligência. E eu acho, assim, o que define o personagem é exatamente a questão do fato dele ser só um homem inteligente. Tem até
não esqueci agora qual foi, mas tem uma animação dele que o Lanterna Verde fala pra ele assim, quando ele perguntar pra ele, você voa, você chupa sangue. Foi na última, aquela da Liga da Justiça. Foi essa última animação. E aí o Batman só negando ele assim, então você é só um maluco com capa. O que diferencia a inteligência. Mas pra mim também tem uma outra diferença dele que faz dele ser quem ele é, que é a obsessão. O cara é obcecado, né? Por acabar com aquilo que acabou com a vida dele, que é o crime, né? Na verdade, assim, psicologicamente falando, nesse fato da obsessão, se a gente for analisar ao pé da letra, no meu entender, ele é um suicida. Porque ele tenta acabar com o criminoso que matou os pais por se culpar pela morte dos pais, que inclusive foi uma visão interessante colocada no filme do Christopher Nolan, né, no Batman Begins, porque foi ele que pediu para os pais saírem do teatro, né, por conta de uma série de morcegos que estavam no palco, ele tinha aquele medo do morcego ter caído na cisterna, lá na caverna. Então, e aí logo depois os pais são assassinados. Então o Batman, na verdade, ele é um neurótico, obsessivo, quase compulsivo, eu posso dizer, pela limpeza da cidade, porque o obsessivo compulsivo, né, a mania de limpeza da organização, de conseguir ter um controle total, quando na verdade ele corre o risco de ser morto nessa loucura dele, né? E a obsessão leva um outro fator, pegando o gancho que você falou que é verdade, que a própria, ele abre mão da identidade dele de Bruce Wayne, tudo é uma fachada para ele poder manter o Batman. Simplesmente existem outras obras que já trataram disso, Ego Trip, Batman Ego e vários outros autores que já trataram com isso, como o que interessa é o Batman. Todo o resto da vida do Bruce Wayne é uma fachada para ele poder encobrir. A verdadeira máscara é o Bruce Wayne. O objetivo é o Batman. E é engraçado. Curioso, uma pessoa que bota a máscara para se revelar como ela é de verdade. Não, o próprio Coringa mesmo, ele no filme do Nolan, ele fala isso, né? Ele fala que ele chama o Coringa de insano, mas olha só o que o Batman estava fazendo. Ele é um maluco que estava fazendo com que as pessoas tivessem atitudes suicidas como a dele, né? Ele pegava aquelas pessoas que estavam se vestindo de Batman combatendo o crime, né? Então assim, quem é o verdadeiro louco, né? É verdade, não é uma questão que se coloca, né? Porque assim, do ponto de vista prático, ele não deixa de ser um justiceiro, né? Um vigilante, como até ele era chamado antigamente, parado com esse termo aí, mas no filme resgatou um pouquinho disso quando colocou ele fugindo da polícia, colocou essa visão, né, do Batman, no Cavaleiro das Trevas, quando ele foge da polícia, para se colocar como o que a cidade precisava, né, dele como bandido para poder salvar a reputação do Duas Caras, né, para quem lembra aí do filme número 2 aí, do Christopher Nolan. Exatamente. Bom, no meio da carreira, o Batman precisou, no meio da sua carreira como personagem, essencialmente sua mídia original quadrinhos, Batman passou por uma reformulação quando surgiu o Código de Ética Autoral para os Quadrinhos, que foi quando surgiu o marcatismo americano, onde tudo era subversivo e comunista da Guerra Fria. E aí vem um tiro para uma pá de cal, que foi o livro A Sedução dos Inocentes, de Frederick Herder, que acusa várias críticas aos personagens, como o Super-Homem de ser imperialista e as próprias conotações sexuais que haviam nas histórias da Mulher Maravilha e de outros personagens. Por fim, Batman e Robin são acusados de serem subversivos para jovens e crianças por ser claramente uma relação homossexual e pedófila. Exatamente, isso aí foi um problema, tanto é que, no meu entender, em alguns locais que eu já li, já o pessoal comentando, foi por conta desse livro que começaram a infantilizar as histórias de quadrinhos. Tanto é que daí que veio a história do Batman e Robin lá, do seriado, e mesmo antes do seriado, essa fase meio infantilizada dos personagens perdendo esse tom dark, esse tom sombrio, para poder dizer, não, que a coisa é inocente, a coisa não é tão maliciosa quanto foi colocada no livro. Né? E era um psiquiatra falando sobre isso. Sim, foi pesada para ele. Ele precisava criar um vilão para ele poder se promover e resolver atacar histórias e quadrinhos. Ele fez um estudo na época com jovens delinquentes. Perguntava jovens infratores e fazia uma pesquisa com ele para verificar se o que no estilo de vida influenciava eles cometerem delírios. É claro que ele não queria atacar o governo, ele não dizia que era a ausência do governo, a crise econômica,
o fato de ter uma creche, uma escola decente na comunidade que causava isso. Aí pegava um jovem delinquente, o que você faz? Ah, eu jogo beisebol, assisto rádio era nos anos 50, né? E leio histórias em quadrinhos. E lá no outro delinquente, o que você faz? Ah, beisebol, rádio, cinema, quadrinhos. Engraçado, ele não usou beisebol hora nenhuma. Aí quando foi pegar, viu que boa parte dos jovens delinquentes consumiam histórias em quadrinhos. Hoje, se você for pegar boa parte dos jovens delinquentes, eles consomem videogames. E os jovens não delinquentes também. Na verdade, assim, o pessoal tem uma tendência a associar, a buscar uma resposta fácil para desvios de comportamento. Então, na verdade, não é o videogame, não é o quadrinho que vai levar alguém a cometer algum tipo de infração. Mas aí seria dar um compêndio aqui de psicologia pra gente falar. Só uma curiosidade que eu estava lendo para fazer esse post, no final da carreira dele, o Frederick Hartman, ele escreveu um livro elogiando histórias em quadrinhos como uma grande expressão de cultura, de arte americana. Porque talvez já houvesse uma outra visão. É uma coisa que me deixa muito frustrado, essa questão de como essas formas não são tão exploradas de representação artística, por exemplo, os quadrinhos, os videogames, que assim muitas vezes o grande público eles conhecem, mas não conhecem profundamente e são usados para serem bombardeados para a autopromoção de muitas pessoas, né? A gente viu isso aí nos videogames lá, né? O Mortal Kombat foi um exemplo clássico disso. A gente vê hoje ainda que eles não são representados como formas artísticas, são menosprezados, pelo menos. São menosprezados, considerados pelo grande público como coisas menores. E na verdade, sabe que eu pessoalmente sou, grande parte da minha personalidade foi influenciada pelos quadrinhos, pelos animes, pelas mídias que eu consumia. Eu, de forma alguma, eu associo isso a uma forma negativa. Está plenamente saudável. Saudável. É pai. Com exceção do fato de ser nerd. É professor universitário, é uma pessoa bem sucedida, tem 2 concursos. Olha aí. Ok, as principais características do Batman essas de Detetive Noir e houve as reformulações ao longo das eras dos quadrinhos. A Era de Ouro, a Era de Prata, a Era de Bronze, a Era de Ferro e a Era Plutônica. O que a gente pode caracterizar de cada uma dessas fases? A Era de Ouro é quando os personagens começaram e o Batman estava se formando. Basicamente ele era um detetive no ar. E nas primeiras histórias ele utilizava pistolas, ele dava cabo mesmo dos bandidos. Tem uma coisa a se falar, entre aspas. Batman Crônicas Volume 1, tá aqui embaixo. Porque, na verdade, se for pensar ao pé da letra, um justiceiro que não mata ou que não tortura, pelo menos, não vai conseguir passar realmente o medo que ele precisa passar para os bandidos, né? Então, vamos... Batman surgiu em maio de 1979, na edição número 27 da revista Detective Comics, que inclusive é as iniciais da editora DC Comics, vem de Detective Comics. O primeiro ponto dele se chama O Caso da Sociedade Química. Eu já li como O Caso da Máfia dos Químicos e O Caso das Quadrilhas dos Químicos, das traduções que foram utilizadas. Na primeira edição já começa com Bruce Wayne na mansão dele, conversando com o seu amigo Comissário Gordon. São os 2 personagens que já estão estabelecidos desde o canto. O próprio Batmóvel vai surgir depois, o Batarang vai surgir depois, e os outros personagens sucessivamente. A segunda história já se caracteriza pelo Batman enfrentando gangsters, agiotas e uma versão meio distorcida de um movimento que era muito famoso nos Estados Unidos naquele tempo, que era a Ku Klux Klan. Era a ideia de enfrentar questões ideológicas. O Batman na Era de Prata, ele vai se caracterizar pela influência que teve em toda a Era de Prata do personagem Flash, mas nós vamos falar disso aí em outra oportunidade. E a franquia do Batman ganha o mundo. Inclusive é por isso que o Batman passa a utilizar uma elipse em volta do morcego naquele tempo. O desenhista Carmine Infantino, o desenhista Carmine Infantino, ele botou a elipse em volta do morcego para justamente poder registrar produtos licenciados do Batman, porque só um animalzinho estilizado em alguns países não podia usar a logomarca de nada. Eles precisavam referenciar brinquedos, miniaturas do Batmóvel, cadernos, lancheiras com a franquia Batman, e não podia botar só um morceguinho lá, então tinha que botar a elipse em volta para caracterizar uma logomarca. E as histórias do Batman são mais voltadas para ficção científica. Então você vê aí já o Batman viajando no tempo, enfrentando conquistadores alienígenas, indo para o espaço. É o Batman quase Space Ghost, né? E é onde tem as maiores alianças do Batman com o Super-Homem e com os outros personagens da cultura pop.
Aí viemos a Era de Bronze, que é caracterizada pelo fenômeno Neil Adams, que reformulou o personagem, tornando ele um detetive sombrio, voltando a um back to base. Os anos 80, que as coisas foram ficando cada vez mais darks, por influência de Alan Moore e Frank Miller, nas obras que nós vamos falar a seguir. Então eu vou pular o assunto, eu ia falar que vamos deixar as histórias para depois, eu queria falar os vilões, rapidamente. O herói é definido pelos vilões que ele enfrenta. E com certeza a galeria de vilões do Batman é uma das maiores, acho que, das histórias em quadrinhos, talvez compatível com a do Flash e Homem-Aranha. Pensando numa outra. Só curiosidade, a maior galeria de vilões do quadrinhos é do Flash. É do Flash. Tá? Mas você vê que o próprio personagem ele acaba ganhando uma projeção midiática nas revistas e até um grande popularidade por conta dos vilões. Dos vilões. O Flash teve uma popularidade muito maior do que tem hoje, mas por conta também de grande quantidade de vilões. Agora, mas. Depois a gente volta no Flash. Ou vai lá no Flash. Qual é o seu vilão favorito do Batman? Meu? Pra mim, eu gosto muito de 3, obviamente, o Coringa. Tá aqui. Eu desconfio todo mundo que gosta do Coringa. Verdade. Todo mundo é meio psicopata, sabe? Obviamente, em segundo lugar, gosto demais do Espantalho, porque o professor Crane, que é psicólogo, pois é, que tem uma identificação aí com o medo, com a identificação pessoal com a própria história do personagem, não fica de pé. E se a gente tivesse que colocar em terceiro lugar, seria empatado o Charada e o Legado. Porque assim, o Batman, por conta do detetive, acho que são os 3 personagens que aí remontam aqui o que a gente está falando, remontam os 3 eixos do Batman, né? E tem o Bane, né? Não podemos esquecer do Bane, é difícil definir com um só, difícil, mas Coringa, Espantalho, Charada, Legado e Bane. Pronto, fechou. Professor Jonas? Pra mim, disparado, vai ficar isso com o Fenguin também, mas o Coringa, cara. Eu acho. Você não desconfia, não? O Coringa tem um fator psicológico dele que é muito fascinante. Cara, meu sobrinho morre de medo desse lugar. Mas o fator do Coringa é o fato de ser assustador. O Coringa ele consegue ser um palhaço. O cara tá de terno colorido, o cabelo verde, e ele é assustador, cara. Então, assim, pra mim, de longe. Ele é mau, ele sorri, ele se deleita. Na verdade, ele é um grande perverso psicopata. E o objetivo, ele é o único super vilão, dentre os grandes super vilões do canon, que não está interessado em ficar rico, dominar o mundo, implantar a ideologia, ele só quer botar o mundo. O objetivo dele, como bem colocado no filme do Christopher Nolan, né, é como um cachorro põe atrás de um carro, né? Ele não quer nunca que o carro pare, né? Porque senão ele não sabe o que fazer. Ele quer, como o próprio Nolan falou, fazer o circo pegar fogo, ele só quer ver isso. Exatamente. Que é a figura clássica, talvez ele tenha tanta força hoje, porque é a figura clássica do psicopata, né? E hoje nós estamos vivendo uma sociedade que tem uma tendência psicopática muito forte na busca de prazer todo custo, né, das pessoas. Meu vilão favorito do Batman é Ra's al Ghul. Essa coletânea aqui que vocês podem adquirir ela aqui na revistaria Vitória Geek ou na Romênia, entendedores entenderão, que introduz o personagem Ra's al Ghul, que na realidade é um super-homem nietzscheano, é um sujeito que está vivo aí na Terra há 600 anos por um fator fantasioso, mas é só isso. Ele é rico, extremamente inteligente, tem um império do crime e tem uma ideologia de purificar a raça humana. Ele tem traços meio japoneses, meio muçulmanos, meio... Ele é em cima, ele é um estrangeiro que representa a ameaça ao imperialismo americano de todas as formas. Não, mas sempre foi isso, né? Sempre houve esse maniqueísmo entre as histórias. E o visual do Ra's al Ghul muda conforme os anos e conforme os desenhistas. Ele vai tendo áreas mais muçulmanos, mais orientais, mais europeus, daquela região mais próxima da Rússia. Ele vai pegando características diferentes. E acabou sendo um grande inimigo do Batman na trilogia. Eu acho que a escolha foi boa, porque precisava de alguém que fizesse o embate até contra Bruce Wayne na questão financeira. Não era só para ser um cara mau que você fosse resolver a questão na porrada. Tinha toda uma ideologia maior e Ra's al Ghul, mesmo morto, era perigoso que havia os seguidores ideológicos dele. E aí está o outro personagem que eu também aprecio muito do Batman, também, as escolhas de vocês são ótimas, mas são personagens que perderam boas histórias. É um sumido hoje, que é o morcego humano.
O professor Kirk Langstrom, né? Que é aquela história do homem querendo desvendar os mistérios da ciência e sendo punido com eles. As melhores histórias do ser humano foram desenhadas pela dupla do Dennis O'Neill e Neil Adams dos anos 70, e vocês podem encontrá-las por aí pela Romênia, e eu espero sinceramente que essa coleção que está recapitulando as histórias do Neil Adams traga essas histórias aí de volta. Então vamos chegar agora, transmídia, fora dos quadrinhos. Qual é aquela que vocês consideram a melhor obra, adaptação, interpretação do Batman fora dos quadrinhos? Com certeza, A Feira da Fruta. Eu também concordo. A Feira da Fruta, por sua linguagem culta, inteligente, surreal, metalinguística e transcendental, ela interpreta o Batman e a sociedade de uma forma incrível e ataca todos os aspectos da A personalidade. Feira da Fruta, ela pega todas as abordagens que a sociedade atual precisa, né? Então a gente vê que a gente carece desse tipo de mídia. É uma obra épica. Exatamente. Batman na Feira da Fruta, eu também estava sonhando muito para dizer se essa obra merece, mas Batman na Feira da Fruta é maior que a vida. Tudo bem, fora Batman na Feira da Fruta, qual é a melhor adaptação de Batman fora dos quadrinhos? Fora dos quadrinhos, eu vou pensar nos filmes, sem sombra de dúvida, a última trilogia. Tem como desprezar a última trilogia, né? E especialmente o filme número 2, que eu gosto de entender. Porque o 3 perdeu um pouco em muitos aspectos, muitos personagens, enfim. O número 2 ele vai conseguir abarcar um pouco mais a ontologia do personagem, que a gente vem dizendo aqui. Tudo bem. Eu sou fã da trilogia nova, assim, gosto muito da abordagem do Batman, principalmente nos primeiros 2 filmes. Mas pra mim, ele que pegou a essência do Batman foi a representação dele nos games em Arkham City. Arkham City. Ele pegou bem essa questão do Batman, ele precisar ser futuro. Ele precisar sombrio. E aquele senso de justiça distorcido dele com os vilões, né, nessa representação dele ficaram muito bem interativos, sabe? Eles mostram exatamente os aspectos que o Batman tem, as fraquezas que o Batman tem, porque a grande fraqueza do Batman é o quê? É o seu senso moral, né? Então, assim, o limite dele seria isso, exatamente. Né? O senso de moral dele, que o ainda coloca no âmbito da saúde mental, porque ele está na linha, né? Na linha da insanidade mental, se a gente for levar o verdadeiro. Para mim, a melhor adaptação de Batman fora dos quadrinhos é Batman The Limited Series de 1990, feita por Bruce Timm. Ele era famoso, Bruce Timm, por ter colaborado com outras obras de desenhos animados famosos para a nossa geração. He-Man, por exemplo, ele foi um dos grandes escritores daquela série. Então lá tá as grandes interpretações do Batman como personagem, como símbolo, como ícone e também como super-herói. Inclusive, eu vou tomar a liberdade de colocar algumas recomendações de alguns episódios na descrição da postagem na nossa página do Facebook. Nerdetinhos, curte lá, Facebook. Exatamente, curta a nossa página, compartilhe, isso ajuda demais. Estamos crescendo, já estamos com quase 1000 em menos de 6 meses. Então curte lá e participa com a gente. Tudo bem. E Batman nos games? Batman nos games, a gente vê que tem toda uma história, que o Batman sempre foi retratado nos games, só que o grande problema do Batman nos games é porque eles estavam vinculados às mídias visuais que já existiam. Por exemplo, lançava um filme do Batman, vamos fazer um videogame para ganhar dinheiro. Eu sei, um aproveita a propaganda do outro. Exatamente, então a gente teve uma grande quantidade de jogos do Batman que não vingaram porque eles por si só não se sustentavam. Eles andavam de muleta com a propaganda do que acontecia. E aí o que acontece? Você, pro jogador, pro gamer, isso aí não oferece um produto de qualidade, porque ele simplesmente adaptava características de outros jogos e traziam para dentro do videogame. Não deixava de ter, de certa forma, um final previsível, porque se era correspondente ao que aconteceu no filme, né? E aquela mecânica de jogo que você já encontrava em outros jogos. Ele não tinha uma profundidade do personagem. Você pegava aquele jogo que você tinha que pegar, matar os vilões e seguir na fase. Aquela coisa bem linear. Aí você pegava, não, isso aqui eu já vi em Final Fight. Não, esse estilo de jogo aqui. Quer dizer, mudava-se só, na verdade, a aparência das coisas. O jogo era o mesmo. Mas o jogo do Batman não foi só a jogabilidade.
Tudo nele reformulou a própria indústria dos videogames. A questão da imersão, claro que a força do personagem, você se sentir o Batman, você se sentir pilotando o Batmóvel, você se sentir caçando, correndo ali em Gotham City, dá um fator a mais para quem tá jogando. Primeiro, o peso do personagem. Segundo, a própria mudança que teve de roteiro e de jogabilidade dentro da proposta do game.